que o Flamengo investiu nesta janela de transferência 277 milhões. O time dos caras é melhor, gente! O Flamengo está mostrando porque que é muito melhor que o Inter. Não estava mostrando, porque só um time estava jogando. O outro, covarde, estava na frente da área. Eu só posso analisar o futebol do Internacional quando o Inter joga. Eu não vi esse jogo que vocês viram, do Inter forte, do Inter no segundo tempo, né, propondo, não vi nada disso, cara. Agora, o grande problema é que em nenhum momento o Internacional botou em risco o Flamengo. O Inter não teve tanto isso, gente. A gente tá colocando em cima de um C gigantesco. Que mais finaliza no gol no Campeonato Brasileiro. A gente tá colocando um C é o gigantesco. time que mais finaliza gol no futebol brasileiro. Só perde justamente pro Flamengo. Vocês querem enlouquecer, gente? Era disso que eu estava falando. Agora. Ele não se deu conta que o Roger é o técnico do Internacional. Ele não se deu conta porque ele não sabe, porque ele é desinformado. Que o Flamengo investiu nesta janela de transferência 277 milhões. Talvez mais que o Inter tenha investido nos últimos 2 ou 3 anos. 277 milhões. O time dos caras é melhor, gente! Eu também acho que o Inter entrou não recuado, e sim acuado. Eu também acho isso. E que demorou pra acordar, e depois fez o enfrentamento. Eu também acho que o Inter não tem que celebrar, comemorar e ir pra guete porque perdeu o jogo pro Flamengo. Mas tem que se entender a realidade. É uma outra grandeza de elenco. O banco de reservas do Flamengo é melhor que uma seleção da dupla Grenal. Tu pega os melhores do Inter, os melhores do Grêmio, faz um time e joga 10 vezes com o Flamengo. Vai perder 8, vai empatar uma e talvez ganhe uma num gol de escanteio. Essa aqui é a realidade. E o Inter foi lá e enfrentou o Flamengo. Não fez um primeiro tempo tão bom, foi dominado, amplamente dominado. O Flamengo foi muito melhor, construiu uma vantagem num gol de escanteio. Ah, mas o Rocher, se não tivesse... O Rocher é goleiro do Inter, gente. Mas o Rocher é goleiro do Internacional. E aí eu tenho que ouvir aqui no debate outros debatedores, JB, Diogo, criticando o Flamengo. Não, mas o Flamengo, 3 jogadores do Flamengo ficaram muito abaixo. Meu Deus do céu. Ah, não, o Bernabéu ontem não foi dominado porque o jogador do Flamengo não estava numa grande noite. Não tem nenhum mérito, né? Não há nenhum mérito no Internacional para este programinha. Imaginem o Fabiano Baldasso, se ele trabalhasse no Grupo Bandeirantes de Comunicação, uma empresa grande, gigante em todo o país. Aí ele sai, aí ele vai botar um programinha de YouTube. Vocês acham que ele vai ganhar com o programinha do YouTube da RBS? Vai. Que nós ganhamos todos os dias. Vai lá, Baldasso. A tua tese se desmancha como um castelo de cartas. Opa. Para qualquer pessoa que veja os 30 minutos do segundo tempo. O Internacional só quis jogar em um momento da partida. Sim. Só houve um momento da partida que o Inter quis jogar. Do primeiro ao 30º minuto do segundo tempo. Quando o Inter quis jogar, o Inter foi melhor que o Flamengo. E o que aconteceu? Não, tudo bem. Tu queria que o Inter fosse melhor que o Flamengo os 90 minutos, né? Que amassasse e saísse com 4-0. O Inter fez gol nos 30 minutos. Aí tu conversa com o Roger. Não, aí não, tu mas em conversa 30 com o Roger. minutos. Não. É que bate qualidade com qualidade. Bateu qualidade. Sabe o que está acontecendo agora? É o empate aquele que o Inter jogou muita bola contra o Flamengo, não ganhou. É o jogo que o Inter perde 1-0 pro Palmeiras jogando mais que o Palmeiras não ganhou. Querido. Isso é qualidade. E agora de novo, perderam de novo. Mas jogaram 30 minutos. Vou usar o teu termo. Quando bateu qualidade com qualidade. Quando bateu qualidade com qualidade, o Inter foi melhor que o Flamengo. Não, para, mano. Vem cá. Gente, desculpa, eu não tenho como analisar. Foi melhor que o Flamengo e não fez um gol. Tá bem, ok, mas foi melhor que o Flamengo. Eu não tenho como analisar o Inter do primeiro tempo. Eu não tenho como pegar o primeiro tempo, que nem vocês dois, seus dois urubus, que passaram no grupo de WhatsApp ontem. Vocês só se preocupam com o Inter. No segundo tempo, quando o Inter deu um chocolate no Flamengo, vocês foram dormir. Por que vocês não estavam no grupo de WhatsApp ontem, no segundo tempo? Isso eu concordo contigo. Aí no primeiro é verdade. tempo, aí vocês sumiram. Aí no primeiro tempo... Eu tava poupando vocês. No primeiro tempo, eu tive que ouvir o Flamengo está mostrando... O Flamengo está mostrando porque que é muito melhor que o Inter. Não estava mostrando. Porque só um time estava jogando. O outro, covarde, estava na frente da área.
Eu só posso analisar o futebol do Internacional quando o Inter joga. Quando o Inter não joga... O melhor em campo foi o goleiro do Flamengo. Quando o Inter não joga, eu não tenho como analisar o Inter. Fora o chute. Agora, o Internacional jogou ontem 30 minutos. Aí eu posso analisar o Inter. O que aconteceu nos 30 minutos? O Inter foi melhor que o Flamengo. O Inter foi melhor que ele, é isso que tu não tá conseguindo assimilar. Tu tá querendo analisar, e beleza, faz parte. Eu às vezes cometo essas loucuras de torcedor. Atualmente não, porque o Grêmio não joga melhor que ninguém. Mas tu tá pegando só os 30 minutos que o Inter existiu em campo. Não, mas o Bagé. Não teve confronto, senhores. Bagézito. Não teve confronto. Um dia da semana, vamos Não, tentar mas é que nos não agora teve- não vamos teve brigar eu e tu confronto, com o Baldasso. Só quero discordar de ti amável e carinhosamente, Bagé. O Inter foi muito melhor que ele, Inter. Concordamos, Que ele, né? Inter, Que ele, claro. Foi mas muito durante pouco, 30 minutos ele foi melhor que o Flamengo. Claro. Ele foi melhor que o Flamengo. Bagé. Mas Foi olha, melhor que o Flamengo. mas Não olha foi só, tão melhor quanto o Flamengo foi no é que primeiro assim, tempo. é que talvez eu não tenha me feito entender. E aí é um problema meu, não de vocês. Eu não estou desconsiderando que o Internacional, durante 30 minutos, tanto que eu falei aqui, o Inter durante 30 minutos foi assim pro Flamengo. Agora nós vamos jogar olho no olho. Acabei de dizer isso. Agora, o grande problema é que em nenhum momento o Internacional botou em risco o Flamengo. Não teve grande chance. É Mas isso que eu quero dizer. Então, o complemento é, o Inter dominou os 30 minutos do segundo Mas quem é o tempo, cara que o Diogo quer mas criticar? não teve chance de gol claro. Não, Em primeiro lugar, quer dizer que o Inter voltou vivíssimo. E isso aí eu acho que é uma obviedade para todo mundo, não só pela questão do placar mínimo, mas por quem viu o jogo. E eu digo isso muito mais pelo adversário do que propriamente pelo Inter, que só resolveu querer jogar um pouco no segundo tempo e ao mesmo tempo nos mostrou que esse Flamengo não é o Flamengo que a gente fala assim, mas o Flamengo é tão favorito, olha, cheio de estrelas. O time do Flamengo é mal treinado pelo Felipe Luiz. E outra, o Flamengo parece aqueles barrigudinhos de bola-mar que só jogam com bola no pé. Entendeu? Tá bom. Essa é a verdade. Tá. E quem está criticando o Flamengo não sou eu. É a torcida do Flamengo. Eu vou dizer para vocês, a torcida do Flamengo sabe que não tem nenhuma garantia no jogo da volta. Sabe por quê? Porque esse Flamengo aí é mal treinado, entendeu? Ele se arrasta em campo, especialmente no segundo tempo. E o Internacional, se tiver coragem, como teve no segundo tempo, e não a postura do primeiro tempo, atropela o Flamengo aqui no Beira-Rio. E isso aí, o que eu estou dizendo, é para mim óbvio. Esse time do Flamengo, repito, é mal treinado. O Felipe Luiz está todo atrapalhado com esse monte de jogador lá. O Internacional vai fazer uma Copa do Mundo aqui e assim, não é a questão de confiança. Sabe, eu tô enxergando o jogo. Sabe, alguém vai dizer o Guimarães... O Flamengo vai usar o contra-ataque. O Flamengo teve o contra-ataque à sua disposição ontem no segundo tempo, ele não chegou perto, teve uma finalização. Então, o Internacional provou que tem condições de competir com o Flamengo. Tem que querer ganhar, Roger. O Inter tem que querer ganhar, porque a torcida vai lotar o Beira-Rio esperando isso. No segundo tempo, o Inter teve 13, 14 minutos de vida ali, o Flamengo tomou conta de jogo tomou conta do jogo de novo. Agora, mas tudo bem, eu não vi esse jogo que vocês viram, do Inter forte, do Inter no segundo tempo, né, propondo, não vi nada disso, cara. Eu vi o Internacional tomar uma roda do Flamengo. Michele, Largou mas o o Flamengo jogo, não mas joga ele é tudo uma- que pode, não Mas- foi não jogou. Tá, o Flamengo e não o joga Inter, isso. E o contrário, vamos colocar os dois times na balança, porque tu tá falando muito do Flamengo. Inclusive, discordo muito que é mal treinado, não é mal treinado nada. Eu também discordo. E assim, tá colocando o Flamengo, nunca joga o que pode. Tá, e o Inter, parece que no segundo tempo o Inter jogou tudo que podia. E é suficiente? Na minha opinião, não. Na minha Guimarães, opinião, não. vamos lá. Olha, não alinha no grid com o Flamengo querendo. O Inter querendo, não alinha no grid com o Flamengo querendo. O primeiro tempo, assim, me perdoe, Ribeiro, mas o primeiro tempo foi pedir desculpa. Eu gosto de te pedir desculpa por tudo que um dia eu ainda vou te fazer. Segue. O Flamengo, no primeiro tempo, só deu... Gente, foi um jogo de ataque contra a defesa, Obrigado. clássico, claro e cristalino, gente. Mas ninguém está dizendo que não. Um jogo em que o Flamengo poderia ter vencido no primeiro tempo por 3-0. Ó. Me desculpe, mas foi isso, Não, tá? não, Obrigado, Poderia Guimarães. ter Chances de vencido gol são por essas, 3-0. Que chances de gol são essas que tu 3 enxergou? a 0. Não conseguimos. O Samuel Lino. Pop, cadê os gols perdidos? O Samuel Tu não botou Lino, aqui as imagens dos gols perdidos. o Samuel Lino
ele transtornou a vida do Aguirre de um jeito que o Aguirre não tinha sentido ainda nesse ano. E foi assim que eu vi o jogo, tá? O Flamengo ontem não fez isso, especialmente pelo segundo tempo, e aí é onde eu divirjo da Michele, por conta do Felipe Luiz. Vamos lá. Interpretando o Flamengo e o Felipe Luiz. Se o Flamengo atua desde o início com uma referência, talvez não fosse o Bruno Henrique, que jogou realmente muito bem a sair, mas quem sabe o Plata, o Bruno Henrique já fez a função atrás do centroavante. Eu acho que esse seria o melhor jeito do Flamengo jogar. Luiz Araújo, Lino, Bruno Henrique e Pedro. Se ele jogasse com uma referência, o resultado do primeiro tempo, com o volume que teve, seria diferente. Tá, mas tu não acha que foi bem no primeiro tempo? Acho que foi muito bem. Tá, a questão é que o momento final... O ponto... Eu vou explicar porque é o Pedro, tá? O momento final do Flamengo, ele não foi tão volumoso quanto a criação. O momento final é finalização, chance de gol, perda de gol. Aí eu acho que tinha que ter uma referência. Pedro, tá? Segundo tempo. Segundo tempo, pra mim começar o jogo, tá? Eu acho que essa informação seria melhor. Se o primeiro tempo o Flamengo criou o suficiente pra fazer 3-0... Não criou, ele tá enganado, ele tá errado. Claro que criou, tá errado. O scout... É que eu tô entrando na linha... Foi porque faltou um jogador final pra fazer as jogadas e definir. Não acho. Eu acho que faltou... Quantas vezes o Flamengo finalizou dentro da área do Inter? Vou te dar um exemplo. Quantas vezes... Chutes no gol, 4. Não, no primeiro tempo, quantas vezes... Chutes no gol, 4. Pode abrir qualquer aplicativo aí de estatísticas. Quantas vezes... Chute no gol do Flamengo, 4. Quantas vezes Alexandre, Samuel Lino e até o Royal e o Luiz Araújo não foram até o fundo ou até perto do fundo e recuaram. Então, mas deixa eu terminar, Michele, deixa eu terminar. E recuaram a jogada, seguraram a jogada, porque não havia uma referência na área. O ponto que eu quero é que uma interpretação que eu tenho, que o Pedro seria um jogador útil. Segundo tempo, tá? Pra mim o Felipe Luiz muda muito mal. Muda muito mal. Mal mesmo, assim, ó. Ele tira o Samuel Lino, tá? E tira o Plata pra entrar o Carrascal e entrar naquele momento o Cebolinha, tá? Eu não colocaria o Cebolinha. O Samuel Lino, ele não estava mais sendo acionado, o que dava uma ideia de que ele estava um pouco mais descansado do que o Plata e do que o próprio Luiz Araújo. Eu não colocaria o Cebolinha, que no final das contas não fez nada. Manteria o Samuel Lino e caso o Pedro, como o Pedro não começou, já ali eu botaria o Pedro no lugar do Plata. Eu fazia esse sistema para botar uma referência e dar uma ideia de profundidade que o Flamengo tinha perdido até então. Eu acho que o segundo tempo do Inter é quando o Inter sim resolve jogar, é quando o Inter entende que não dá para ficar atrás, faz bem as coisas, só que a contribuição que o Felipe Luiz e que o preparo físico do Flamengo, a gente tem que falar, os caras cansaram, tinha jogador sem nenhum pique no segundo tempo. Deram. Aí isso fez com que o Inter crescesse também. Agora, a parte que eu concordo realmente com a Michele é que, num grid de largada, o melhor Flamengo no talo, o melhor Inter no talo, pra mim, não largam na mesma fila. Essa produção ofensiva que tu tá imaginando que o Inter terá no Beira-Rio contra o Flamengo, e aqui eu não tô nem considerando que é o Flamengo, e nem considerando também outras questões do time do Flamengo. Vamos colocar o Inter pelo Inter. Essa produção ofensiva que tu tá projetando pro Inter, ela é o maior C do debate. Porque o Inter, ele não teve essa produção ofensiva contra times de nível, times de topo, de Brasileirão, de Libertadores, nessa temporada. De martelar várias finalizações no gol, o Inter não teve tanto isso, gente. A gente tá colocando em cima de um C gigantesco. O Inter é o time que mais finaliza no gol no Campeonato Brasileiro. A gente tá colocando um C gigantesco. O Inter é o time que mais finaliza gol no futebol brasileiro. Só perde justamente pro Flamengo. Vocês querem me enlouquecer, gente? Tem que pelo menos saber a estatística. Ernest, e a conversão? Esse é o ponto. Mas a conversão... Não. É que tu vai sempre botar um mas, em cima do teu argumento. Tu acabou de dizer o seguinte, o Inter não finaliza gol. Eu tô te dizendo que o Inter é o time que mais finaliza gol depois do Flamengo. O segundo que mais finaliza gol no Brasil. Eu quis dizer em cima de finalizar e converter. Esse é meu ponto. Agora nós temos então um complemento da análise. Tá, aí a gente tá correto. Então tem um C maior do que esse? O Inter finaliza muito e faz 1-0. E ganha de 1-0. Ou empata. Ou 1-0 me dá pênaltis e eu levo a decisão de repente para as quartas de final. Não, é que é isso, não tá proibido. Problema, eu vou voltar a dizer, vocês estão vendo só, olha, obrigado Flamengo, que bom que eu tô no Rio de Janeiro, muito obrigado Flamengo, deixou aqui, o Internacional, só perdeu de obrigado Flamengo,
É isso que vocês estão fazendo aqui. Não, Vocês estão o Inter querendo não fez enlouquecer. Me permita, Michele.